bênçãos espirituais. E a gente, para não se estender muito, e o tempo até a gente não pode ter tanto tempo, mas a gente focamos aqui algumas coisas, alguns versículos na Bíblia, que vai falar sobre essas bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais. E elas são de forma maravilhosas, né? Que de fato, para a nossa vida será, a gente entender, será de fato muito interessante, né? E a gente trouxemos aqui, aqui nós podemos ler em Efésios no capítulo 4, aliás, capítulo 1, verso 4 de Efésios, diz assim: ser escolhido para estar na presença de Deus. Ou seja, ser escolhido, né, para estar na presença de Deus é um fato de bênção. Né? E isso se torna ser uma bênção espiritual. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 1, capítulo 1, verso 4. Também a gente trouxe aqui, ainda dentro dessa lista, nós temos aí, como bênçãos espirituais, ser filho por adoção. Né? Ou seja, filho por adoção. Por que filho por adoção? Porque o único filho e unigênito de Deus é Cristo. Né? É Cristo. E no plano de Deus, no plano da salvação de Deus, né? E a princípios, olhando a ótica humana, não na ótica divina, dentro da visão de Deus, nós já estávamos incluídos nesse plano. É fato, né? Biblicamente é fato, né? Mas vindo pelas óticas humanas, olhando humanamente falando, a gente entende a princípio que Deus, ele tem um propósito com Israel, a princípio, né? Ao princípio esse propósito foi fomentado para Israel na questão de salvação. Né? Mas Deus lá na frente, ele vai trabalhando na questão, não trabalhando, mas desenvolvendo esse plano, né, dentro da história. A gente vai ver através da vida de Abraão, né? Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão para ser um representante dessa bênção, dessa salvação, né? E a gente vai ver que Abraão, ele foi chamado por Deus, e Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações, né? Todas as nações seriam abençoadas através de Abraão, né? Porque Abraão seria apenas um canal. Abraão seria só aquela pessoa que Deus iria levar adiante o seu plano. O precursor, o início da nossa salvação, ela vai começar certamente lá no Éden, porque já tinha Positivo. Um projeto pra gente, mas Deus tinha que ter um canal. Tem que ter um canal. E esse canal, ele é Abraão. Abraão. E quando ele diz que bendito seria todas as nações, ou todas as famílias da terra em Abraão, ele estava dizendo que nós seríamos alcançados através de Abraão. Muito bem. Dentro desse contexto, nós entramos como filho por adoção. Né? Deus em Cristo, ele nos adotou como filho. Aí isso é uma bênção espiritual. Outro exemplo também na Bíblia a respeito das bênçãos espirituais ser perdoado. Ser perdoado. Ser perdoado por Deus, de fato, né, é algo espiritual. E é uma bênção. Né? Isso pode conferir ainda em Efésios capítulo 1 e verso 7. Porque é a respeito da meditação do Calvário. Né? Quando o Fábio falou ali da Cristo, o que ele fez no Calvário, né? Nada mais, nada menos, Cristo estava dando a nós a oportunidade de ser perdoado. De sermos perdoados. Não é? Ser perdoado dos nossos pecados. Aquele pecado que todo ser humano ele adquiriu após seu nascimento, porque em Adão todos pecaram. Não existe. Né? E destituídos estavam da glória de Deus. Então não existe, nasceu sem pecado. Não existe. Uma criança, ela nasceu em pecado. Mas Cristo, ele nos dá essa oportunidade de ser perdoado. E isto é uma bênção espiritual. E isto é maravilhoso. Né? Quando vai falando aqui a respeito da morte de Cristo, da conta do Calvário, quando fala do Calvário, a gente fala daquilo que Cristo fez. Lá na frente a lição aqui vai trabalhar a respeito do Espírito Santo, a gente vai entender isso melhor. Mas é algo maravilhoso. Né? Temos também ainda a respeito de bênçãos espirituais, vamos dar uma corridinha aqui. Ter sabedoria e prudência. Isso também torna-se o crente
uma bênção espiritual, né? E isso nós vamos conferir aí em Efésios capítulo 1, verso 8. Nós temos ainda em Efésios capítulo 1, 9 e 10, vai falar que viver o céu na terra, né? Isso aí também torna-se uma bênção espiritual. Paulo escrevendo a Efésios. Também tem uma garantia da herança, Efésios capítulo 1, verso 4, verso 14 e verso 4. Esta garantia da herança, né, que a lição vai falar mais na frente a respeito do Espírito Santo, vai dizer que ter esta garantia, né, a garantia de morar no céu, e às vezes, Fábio, as pessoas nos questionam, né? Mas rapaz, uma pessoa que come carne e farinha, como é que vai morar no céu? É quando uma pessoa, irmão Severo, vai dizer que, como é que pode alguém que come carne e farinha, ele vai morar no céu? Mas se a gente for observar, Jesus, ele comeu carne e farinha. Teve sede. Né? E segundo algum historiador, vai dizer que ele gostava de comer, ele gostava. Sempre estava em banquetes quando era convidado, Jesus nunca deixou de atender um convite. Nunca. Né? Se fosse para comer, chamasse Jesus. E ele estava lá. Então, muitas vezes as pessoas, meus irmãos, meus amigos, eles se prendem nessa questão, né? Mas toda pessoa que aceita a Cristo, ele tem essa garantia. É interessante essa lição aqui, essa segunda lição, nós tivemos a primeira lição e ela foi interessante, que falou alguns pontos, pena que a gente não tivemos a oportunidade de fazer este vídeo e tratar algumas coisas. E esse ponto da lição, ele falou muito a respeito da salvação. Deixa eu me ver aqui algum ponto. Propósito da mensagem. Aliás, não foi esse trimestre, foi o trimestre passado, né, que falou a respeito da santificação, a generação, não foi? Foi. Então, é interessante que quando o homem aceita a Cristo, né, diante de Deus, ele automaticamente ele é santificado, né, e ele é regenerado. Né? Então, ou seja, quando a pessoa aceita a Cristo, ele, de fato, né, ele tem esta garantia de um dia poder morar no céu. Claro que ele também deve permanecer em Cristo. Né? Porque não é o fato dele aceitar simplesmente e aí começar a viver a vida dele da maneira que ele quiser viver, né? Que não é assim. Mas se ele estiver em Cristo, claro que tem ele vai obter a salvação. Jesus ele é a garantia. Né? Se a gente for fazer uma análise desse segundo tópico, a gente pode dizer assim, que Cristo, ele é a garantia. Ele garante a salvação. Ele garante a nossa salvação. O seu selo é o que vai nos garantir. E é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é o selo que nós seremos salvos. Porque às vezes tem alguns que vão dizer uma vez salvo. Salvo para sempre. Salvo para sempre. E não é assim. Já a palavra de Deus vai dizer assim, guarda o que tu tem. Para que ninguém não perca a tua coroa. Ou seja, a gente aceita Jesus, a gente não deixa de ser pecador. Verdade. A gente continuamos sendo pecador. Mas pecador lavado remido, e remido pelo sangue de Cristo Jesus. É por isso que todas as manhãs nós temos que renovar os nossos votos com Jesus. Não é? Com Cristo. Temos que todas as noites, todos os dias, nós olharmos para aquela cruz e dizer, houve um sacrifício pela minha salvação. Porque como nós dizemos no início, quando Jesus não tinha ainda subido na cruz, Satanás ele zombava de nós, porque ele olhava lá para o Éden para a nossa queda. Aí agora é nós que zombamos e olhamos para a cruz e dizemos assim, você não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Porque o preço foi pago lá na cruz do Calvário. E aonde é que nós temos a garantia disso aí? É que Jesus é a primícia da nossa salvação. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele garante. Ele venceu a morte. A gente vai ver, irmão Severo, que muitas pessoas, eles foram ressuscitados. A gente vai ver Lázaro, que Jesus ressuscitou. A gente vai ver a filha da viúva de Naim. A gente vai ver a filha de Jairo. Aquelas pessoas, nenhuma ressuscitaram. Nenhuma daquelas pessoas ressuscitaram. Porém, todas elas foram ressuscitadas através de Cristo Jesus. Porque só tem um que venceu a morte. Jesus Cristo,
de Nazaré. Ele sim. Venceu. Ele, nós podemos dizer que ele venceu a morte em todos os seus âmbitos. E quando ele vence a morte, ele nos dá a garantia. Ele vai dizer que ele é a vida. E a vida eterna e a sua ressurreição, terceiro dia, nos garante isso em Cristo Jesus. É verdade. Né? Como a gente falou no início da nossa fala, né, a respeito do plano de salvação, né, em que nós estávamos incluídos nesse plano. Dentro do plano da salvação, as coisas mais ou menos funcionam dessa maneira. Deus, ele é aquele que arquitetou o plano, né? Deus é aquele que arquitetou o plano da salvação. Dentro deste plano, nós temos Cristo. Ele é aquele que executou. Na cruz do Calvário, ele estava executando este plano da salvação, né? E nós temos, por fim, o Espírito Santo. É aquele que mantém este plano. É aquele que dá continuidade, manutenção, na verdade. É aquele que dá manutenção a este plano da salvação. Isso é muito interessante, né? E finalizando, como a gente falamos ali, né, outra bênção espiritual é ser selado pelo Espírito. Né? Isso a gente confere em Efésios, no capítulo 1, e o versículo de número 13. Então, meus irmãos, esta é aí alguns textos que nos falam a respeito dessa bênção, né? Dessa salvação, de bênçãos espirituais na nossa vida. Nós temos ainda, no primeiro tópico, a condição, né? A nova condição. A nova condição, e essa condição, ou seja, a condição do crente. Qual é a posição dele diante de Deus? Como é que ele, né, deve se manter? Nós temos aí alguns textos, né, como que é citado muito nas igrejas, né, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e vai dizer que nós somos uma nova criatura. Aceitamos a Cristo, né, por ele fomos selados com o selo do Espírito Santo, né, e aí nós agora não, como o Fábio falou, não deixamos de ser pecador, mas pecador remido, uma nova criatura, onde agora o nosso entendimento, o nosso espírito já agora está entrelaçado com o de Deus, ligado, né, a Deus, e temos aí uma nova maneira de viver. Também nós vamos ver em Gálatas capítulo 2, verso 20, parte A, que vai dizer que Cristo ele vive em nós, né? Paulo escrevendo aos Gálatas. Também em Gálatas capítulo ainda 22, verso 20, vai dizer que vivemos pela fé. Ou seja, o crente, ele vive pela fé. E essa questão de fé, Fábio, é muito interessante, que a fé ela foi um tema que deu a explosão à reforma protestante, né? Quando Martinho Lutero, dentro da igreja católica, né? E vendo como as coisas elas se desenvolvia dentro da igreja católica a respeito da salvação, né? E tinha aquela indulgência, aquela coisa toda, onde as pessoas também viviam uma vida que ficavam martirizando os próprios corpos e aquela coisa toda. A igreja até vendendo essa salvação, né? A indulgência. E Martinho Lutero, ele vai deparar com Romanos capítulo 1, verso 17, e ele vai ler e meditar ali, naquele texto, e com aquele texto ele é impactado, que ele descobre, né, dentro desse texto, que a salvação não é como eles pregavam para ele. Que se não adquirir a salvação por mérito, mas é por fé. E ele vai dizer lá, Romanos capítulo 17, que o justo, aliás, o texto é muito interessante, aí ele vai dizer mais assim, ó, nele em Cristo, né? Romanos 1,17, nele se descobre a justiça de Deus, porque o justo viverá da fé, né? Então, é interessante esse texto. O crente, a posição, a condição de qualquer cristão, né, dentro da igreja, aqueles que confessam a Cristo, eles devem viver por fé, não é? Eu estava vendo um dos cultos dentro da semana da igreja, alguns comentários, a gente ia até interagir com alguns comentários, e até coloquei o texto lá dentro dos comentários lá do culto, aquele texto de Jó, né? É muito fácil a gente pregar na igreja, né? E outros textos aí que a gente fala na igreja, e eu coloquei assim, a seguinte expressão. Pronto. Hoje em dia, aliás, é hora de nós agora, né, dizermos esse texto. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Por quê? Porque no cenário que nós estamos vivendo hoje, irmãos,
A igreja do Senhor, ela vive, aonde a gente já não pode estar nem no culto na igreja. Né? Há uma perturbação muito grande na mente das pessoas, Fábio. Né? E tem muitas pessoas no tempo de hoje que já estão perdendo a sua fé. E outros já estão questionando. Por quê? A gente já não tem mais aquela regalia que a gente tinha alguns dias atrás. Já não temos aquelas condições que nós tínhamos uns dias atrás. As coisas já não estão favoráveis como antes. Né? Mas um crente, o justo, aquele que confia em Deus, ele permanece crendo. Não é a circunstância, né? Não é a circunstância que deve. Ela não deve mudar a nossa posição diante de Deus. A gente, de fato, temos que viver por fé. O cristão, ele deve viver por fé. Ele não deve sair dessa questão. Então, isso é muito interessante, né? E se a gente for olhar, observar, que até mesmo aqui na nossa lição, que lá em Éfeso havia uma arena onde os cristãos, eles eram sacrificados. Era verdade. Era colocado leões, feras, para que ele e os homens e as pessoas que confessassem a Jesus, ele era jogado naquela arena, e se ele não negasse a Cristo, eles seriam devorados junto com suas crianças. É uma cena que, se a gente formos retratar, é uma cena tão difícil, mas tem as pessoas ali que eles viviam pela fé, verdadeiramente. Porque é muito fácil a gente dizer que vivemos pela fé quando tudo está favorável. É muito mais simples. Não é? Mas quando o cenário ele fica um pouco difícil, um pouco pesado, um pouco conturbado, aí às vezes para a gente confiar fica um pouco difícil, né? A gente vamos observar que aquelas pessoas, em meio àquelas condições tão difíceis, eles não negaram a Jesus. Ele vai dizer, como o texto que o nosso irmão Severo falou, mesmo que ele mate, mas eu não vou negar confiar nele, né? A minha fé, eu vou continuar confiando nele. Quando ele vai dizer que, quando o Martinho Lutero vai ler o texto e vai dizer que o justo, ele viverá, ele vive pela fé, é que o justo ele tem que viver com uma certeza, que nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. A nossa salvação só depende agora da manutenção. O sacrifício já foi feito. Já foi feito por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Se eu fizer algum sacrifício para obter a minha salvação, eu estou cometendo uma heresia. Dizendo que o sacrifício que Jesus fez... foi inválido, né? Foi inválido. Você tem que se fazer, como se falou, é a manutenção. É a posição diante de Deus. E de que forma, Severo, a gente pode fazer a manutenção dessa salvação? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Orando, lendo. Quando o momento está difícil, eu creio em Cristo. Quando o momento está propício, eu tenho que permanecer em Cristo. Porque às vezes tem pessoas que, quando o momento está bom, é uma coisa até assim que a gente fica meio... Quando o momento está bom, está favorável, tem pessoas que se afastam. Não é assim? E tem momento que, quando a situação está difícil, ele se afasta. Porque às vezes, quando o momento está bom para as pessoas, ele diz assim, eu não preciso de Jesus. Está tudo favorável, eu não preciso de nada. Não preciso de Jesus. E já em contrapartida, tem pessoas que, quando está em momento difícil, aí diz assim, para que eu crer num Cristo que me trouxe essa condição de dificuldade? Não é? A gente vai ver, como o nosso irmão Severo, ele nos trouxe, que Jó era fiel a Deus quando estava na bonança. Não era? Ele era fiel a Deus quando estava na bonança. Seus filhos faziam aquelas atrocidades, e quando terminava as festas, eu acredito que, pagando os filhos dele, Jó pegava e fazia um sacrifício igual ou até maior do que os filhos faziam. No momento de bonança, mas Jó continuava fiel. Mas quando veio o momento difícil, Jó permaneceu fiel. Glória a Jesus. Ele permaneceu fiel. Talvez atravessamos na nossa caminhada da vida momentos bons. E nós estávamos e continuamos fiel. Chegou um momento de dificuldade.
E agora o que é que nós temos que fazer? Permanecer fiel, porque daí é a manutenção da nossa salvação em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós vamos falar de salvação, a gente olha para onde? Calvário. Olha para o Calvário. Tá difícil? Olha para o Calvário. Tá bom? Olha para o Calvário. Manutenção da nossa salvação. Amém. Então, continuando, né? Versículo interessante, que esse aqui eu faço questão de ler, né? Os outros também, mas esse, fechando aqui o ponto da condição do cristão diante de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Olha que texto maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a gente espera, se um cristão eu espero em Cristo, vou fazer minha faculdade, me formar de doutor aqui, né? Galgar a posição eclesiástica, outras posições diante da sociedade, ser rico, né? Se o crente ele ter unicamente esta visão, não, nós somos, como diz aqui o texto, piores, né? Somos mais do que miseráveis do que todos os homens. Então, o crente, quem tem fé em Deus, né? O crente que olha para o Calvário, crente que olha para o Calvário, ele não chora. Que nem muitos hoje, né? Em muitos lugares no mundo estão chorando, né? Chorando. Mas o crente, quando ele olha para o Calvário, ele se alegra. Porque lá Cristo morreu, mas o terceiro dia de hoje ele ressuscitou. E quando o crente olha para a cruz, ele deve se alegrar, porque foi lá que Deus abriu o caminho que estava fechado. Deus deu a ele a oportunidade. E a oportunidade que Deus nos deu não foi unicamente de viver aqui, livre dos problemas, da dificuldade, não. A maior alegria do crente, a maior esperança do crente, né, é quando Cristo ele vir arrebatar a sua igreja. E é interessante, a gente, quando lemos esse versículo a respeito de Cristo, né, se esperamos em Cristo apenas só nesta vida, somos mais do que miseráveis diante de todos os homens, porque Cristo, né, é interessante a gente meditar nesse versículo, porque foi Ele que nos deu a salvação. E Ele nos garantiu essa salvação lá na cruz do Calvário. Então, crendo em Cristo, confessando a Ele como Salvador das nossas vidas, acreditando nele, olhando para a cruz, se alegrando, que um dia a gente vai morar no céu. Né? É essa certeza, né? Essa certeza, ela que nos move, ela que nos dá vigor, que nos dá força, né? Porque a gente, nos tempos de hoje, como já falamos, tem muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas preocupadas. A gente até nos preocupamos, mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha a Deus, quando a gente fica de joelho, a gente sabe que há uma esperança. Há uma esperança, né? Mas, querido, diante de tudo isso, que a gente já vimos dentro da lição e algo mais, palavras que a gente já recebemos nessa manhã, né, a respeito da salvação, a respeito da cruz, o que ela representa para nós, né, a Páscoa, na verdade, e a respeito da lição, na questão dessa bênção de Deus para a nossa vida, a nossa posição diante de Deus, né? Como nós falamos, dentro do plano da salvação de Deus, nós temos o agente, que é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever alguns textos, né? É interessante, a gente já falamos, né? Que o Espírito Santo, ele é o penhor, né? Ele é a nossa garantia, né? Que o penhor é o direito real de garantia. O Espírito Santo de Deus, ele é esse selo. É interessante a respeito, a gente frisar um pouco a respeito do selo, porque nos nossos dias, né, já não tanto no nosso contexto, mas no tempo de Cristo, no tempo da lei, dos primeiros, né, do povo que se formavam, né, essa questão do selo é muito interessante, né? E a gente vê que selo na Bíblia ele é muito didático a ensinar algumas coisas a respeito, né, de algo. Daria uma aula, né? Não daria só uma aula, né? Falar só desse porque selo. Quando a gente vai falar lá a gente fala lá do Calvário, né? A gente vai ver que Cristo, ele abrindo a salvação para nós, na verdade, ele quitou uma dívida lá. Né? Ele quitou uma dívida. Ele pagou, de fato. Nós somos propriedade de Deus. Peculiar de Deus. Né?
E essa propriedade ela foi adquirida por um preço. Cristo pagou por ele. Né? A gente podemos dizer, né, Severo, que quando a gente chegar no céu, a importância de Jesus no Calvário, daqueles cravos em suas mãos, como a gente tem falado muito aqui, uma coisa que quando nós formos arrebatados, uma coisa que nós vamos ver é que vai estar na mão dele. Vai estar na mão dele. A marca. A marca. Ou seja, da mesma forma que foi mostrado aos discípulos ali, naquela casa, quando Jesus ele entra, que eles queriam, que Tomé queria ver se realmente aquele que estava ali era Jesus. Qual foi a marca que ele mostrou? As marcas do Calvário. A marca do Calvário. O que é que nós iremos ver quando nós formos arrebatados de chegarmos lá no céu, na plenitude das coisas? O que é que nós vamos ver na mão de Cristo? A marca. A garantia. É verdade. Né? E interessante, né? Pronto, nós falamos do selo. E esse, como o Fábio falou, esta é a marca que nós iremos ver em Cristo. Né? Agora, a marca que Cristo vai ver em nós é o Espírito. É o Espírito. É o Espírito Santo. Porque quando Cristo ele quita lá o débito na cruz do Calvário, que ele vai dizer Telestai, né? Foi paga a dívida. É como se nós fomos, e a Bíblia vai falar que nós somos propriedade de Deus. E essa propriedade ela tem um dono. Né? Ela tem um dono. E para identificar de quem era o dono dessa propriedade, é necessário colocar o selo. Como propriedade de Cristo, né, que ele pagou o preço na cruz do Calvário, ele nos selou com o Espírito Santo. Aleluia! E esse Espírito Santo, ele é a nossa garantia. Aí quando eu digo, como pode uma pessoa comer carne e farinha e morar no céu? Quem vai garantir que os crentes vão subir ao céu? A gente somos questionados quase todo o tempo com essas perguntas. Mas o Espírito Santo, como está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e verso 2, o Espírito Santo de Deus é a nossa garantia. Ele é o penhor. Né? Paulo ainda ele vai escrevendo ainda em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, ele vai dizer, foi Deus que nos outorgou o penhor. Foi Deus que nos deu. Mas esse penhor, ele veio, né, principalmente porque Jesus na cruz pagou o preço. O Espírito Santo de Deus é ele quem garante. Da mesma maneira que para alguns na condenação lá da tribulação, né, que o anticristo vai colocar o selo na testa, na mão, e aqueles que foram selados pelo anticristo vão padecer no fogo do inferno, da mesma maneira será a igreja do Senhor no grande arrebatamento. O Espírito Santo vai garantir a subida para o céu. Né? Porque o penhor é garantia, ele garante. Né? Ele é o agente da manutenção desta salvação. E ele trabalha no coração de cada um de nós. Tudo que nós fazemos para Deus, para a nossa vida espiritual, diante de Deus, está numa condição, né, de melhoria, de desenvolvimento, porque a salvação, dentro desse plano da salvação, a gente desenvolve na questão de poder amadurecer espiritualmente, né, poder melhorar diante de Deus a nossa condição de salvo, né? Mas o Espírito Santo de Deus é ele quem garante isso, para que a gente suba para o céu. Paulo ainda escrevendo em Efésios capítulo 1, verso 14, ele vai dizer, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Né? Da nossa herança. Herança qual que a gente ainda não adquiriu. Nós iremos adquirir. Né? Claro que a gente já adquirimos a salvação em Cristo. Né? Porque às vezes, lembrando disso, essa palavra até que eu ia falar antes, eu acabei passando um pouco, que muitas vezes alguém diz assim, o melhor de Deus está por vir. A gente vê isso aí, as pessoas falando em vários cultos. O melhor de Deus ainda está por vir. Falando a respeito, às vezes, de algum bem que você vai adquirir, né? De alguma coisa pessoal, melhoria para a sua vida. Mas quando a Bíblia diz que o melhor de Deus, aliás, na realidade, ele não está por vir. Ele já veio. Ele já veio, né? Passou por aqui, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e foi para o céu. Agora, dentro da nossa questão de salvação, claro que a gente espera em Cristo, mas quem nos garante um dia morar no céu é o Espírito Santo de Deus. É ele quem nos garante. Né? E assim,
fechando o comentário ainda da lição a respeito do Espírito Santo, a gente podemos ler em Efésios capítulo 4 e verso 30. O apóstolo Paulo vai dizer: selado para o dia da redenção. Então é isso, meus queridos. Em Cristo nós adquirimos essa salvação, né? Nós estamos diante de Deus na posição de salvo, que temos algum papel a desempenhar, né? Na verdade, dentro desse plano da salvação que Deus ele arquitetou, né? O Filho ele executou esse plano, e o Espírito Santo é o agente da manutenção, é aquele que dá manutenção a essa salvação, e é ele que nos garante de um dia poder morar no céu. Também deixando aqui as minhas considerações, logo mais o nosso irmão Fábio vai estar fechando também com as suas considerações finais. Queremos desde já agradecer a todos os irmãos, né, que têm orado por nós, pela Igreja em Fosfato 3, pela nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer já nesse instante a toda a direção da escola, né, partindo do nosso superintendente, também Alcide, nosso adjunto aqui da nossa área, que tem nos ajudado, a toda a Igreja do Senhor que tem orado por nós, né, e que Deus permaneça abençoando a cada um de vocês, que seja hoje um domingo de bênção, como está sendo para nossas vidas, e com certeza que através das vossas orações, né, orando por nós, por mim, por nosso irmão Fábio, amém, pela direção da escola ali, formada por algumas pessoas, alguns membros, a gente não vai citar os nomes, são muitos, mas que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e que Deus aplique essa humilde palavra nos vossos corações e ore por nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se essa palavra de alguma forma servir como bênção para a tua vida, e você puder compartilhar, não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, porque não foi o intuito da gente estar fazendo isso aqui, mas para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, servir de alguma forma, não olhando para mim, para o irmão Severo, porque olhando para a gente você vai encontrar a falha, mas olhando para aquele que nos comissionou a fazer essa obra, né? Nós agradecemos a todos, em nome de Cristo Jesus, o nosso pastor Samuel, o nosso presbítero Walter, o nosso presbítero irmão Pedro, o nosso presbítero Eliedson, homem que assim que podem, e às vezes que nós procuramos ter sempre uma palavra de bênção para a nossa vida, são os nossos guias dentro da nossa igreja. Que Deus continue abençoando ele, nosso irmão Severo, como eu digo, o nosso presbítero, nosso irmão Walter, como o nosso irmão Severo. São pessoas que sempre têm me ajudado, são pessoas que estão sempre trazendo algo para eu acrescentar em minha vida, porque eu sei as minhas falhas, eu sei os meus defeitos, mas essas coisas são coisas graduais que vão ser tiradas ao pouco, porque a própria Bíblia vai dizer